Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Mais uma edição do podcast Máquinas Pensantes, onde nós temos uma dedicação à inteligência artificial e suas implicações nas nossas vidas. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Dante Garcia. Tudo bem, Dante? Tudo bem, Seja muito, olá. seja muito bem-vindo. O Dante, ele é executivo de saúde. Você vai me explicar o que que é isso, tá? Vou Ele é explicar. professor, eu sei o que é, que eu também sou. Ele é mentor de líderes, vai me dizer o que é isso também. E o Dante também, ele tem um podcast, o seu podcast é só de áudio, né? É Ele é no, de é no áudio. Spotify, Hoje né? ele está nas plataformas Spotify principalmente, né? Beleza. Que é o Isso. Doses de Gestão, DG. Exatamente. Pode ser Dante Garcia também, não pode? Veio daí. É o DG Doses de Gestão, porque é a sua dose diária para saber sobre gestão em saúde, que é o meu segmento. Muito bem. Nós vamos falar de saúde, de gestão de saúde, como Isso. que essa gestão de saúde, seja ela pública, seja particular, esteja chegando até o usuário final, que somos nós, né? Perfeito. Somos as pessoas que usam o SUS, que usam os planos de saúde e assim por diante. É isso Seja aí. muito bem-vindo. Antes, porém, Dante, só um minutinho. Eu quero pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva para dar uma força para a gente, né, Dante? Isso aí. Fazer os comentários das nossas falas, compartilhar, curtir o que nós estamos fazendo, isso é muito forte dentro do nosso projeto, tá bom? Na verdade, Dante, o sistema de saúde do Brasil, o SUS, ele é referência, ele é diferenciado do mundo, não é? Qual que é a diferença dele dos demais países? Já quero começar que você já seja enfático nisso. É uma excelente pergunta, até porque quando a gente fala de saúde, nós temos que pensar que, de certa forma, países democráticos, grandes nações, países emergentes entendem saúde não simplesmente o serviço de saúde, mas como algo que garante um direito fundamental, que é o direito à vida. Certo. O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema pautado em alguns modelos, inglês, francês, o canadense, que é muito Americano, não. parecido. Não, não. E eu explico as Por quê? diferenças. E o sistema público nosso, que é o SUS, né? Aham. Ele é escrito como um direito na Constituição, quando lá no artigo 196 foi dito que saúde é direito de todos e dever do Estado. Aham. Mas também a própria Constituição diz que no sistema brasileiro de saúde, nós temos também um setor privado, que é orientado pela saúde suplementar e pelo terceiro setor, que é uma área muito importante, que são os privados que não têm intenção econômica e que apoiam o primeiro setor, que é o sistema público. E o SUS é um sistema de cobertura universal. Ele não trata apenas da saúde hospitalar, como a gente, o cidadão comum pensa, né? Eu estou doente, eu procuro um hospital. Não, o SUS trata também da sua prevenção, da promoção da saúde, das práticas diárias, de hábitos saudáveis, de tudo que vai proteger, desenvolver sua saúde. Mas não é isso que a população pensa e conhece, é? Porque quando fala SUS, eu me lembro que vai para o hospital, que tem cirurgias. Agora, essa parte de cuidar da saúde, de prevenção da saúde, ela não é tão divulgada ou não é tão conhecida quanto o tratamento final, ou não? É um paradigma que tem que ser vencido. Certo. Quando o sistema de saúde nosso foi proclamado em 1988, a expectativa era de sair de um modelo curativista Sim. e que foi construído ao longo de toda a construção da nossa história, desde o Brasil colônia, Aham. passando pelo Império, pela Primeira República, em que a gente não tinha nem médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, e que para nós, naquele momento, não estar saudável era não estar doente. Sim. Mas com a evolução do mundo, com a descoberta de medicamentos, as teorias que foram comprovando que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas o pleno estado de bem-estar físico, social e mental, então começa a ter um desenvolvimento voltado para ter uma mudança de paradigma. Porém, ainda assim hoje, Aham. o cidadão tem uma visão desse paradigma Sim, anterior, tem. É. que a gente chama de modelo curativista, É. que é o foco na doença e não no foco na prevenção. Dante, cite um exemplo aí que o SUS oferece preventivo de tratamento de saúde, que não seja só isso que você falou aí no usuário final aqui, tratamento, né, de cirurgias. O que Perfeito. que ele faz? O SUS tem uma série de ações de vigilância em saúde que vai prevenir a qualidade do ar, a qualidade do solo, vai proteger contra poluição, acompanha as medidas.
ele desenvolve ações de vacinação, que É. são ações preventivas, essas são muito Essas conhecidas. são conhecidas. O SUS tem programas como Academia da Saúde, que são essas academias padronizadas que estão nas pracinhas públicas. Então, tem uma série de ações que são discutidas, são muito difíceis de serem implantadas. Aham. Né? O SUS desenvolve, por exemplo, ações voltadas para o conhecimento das pessoas e difusão das boas práticas, por exemplo, de alimentação saudável, de prevenção contra o câncer de colo de útero e de mama, Aham. de prevenção contra acidentes, que é hoje disputa entre a segunda e a terceira principal causa de morbimortalidade no Brasil, são É. as causas externas, acidentes de trânsito. Entendi. Prevenção, por exemplo, contra o infarto e o AVC, que é a Aham. primeira causa que a gente tem de morbimortalidade. Então, como que eu previno AVC e infarto? Aham. Reduz açúcar e sal, isso é prevenção, Aham. e isso é divulgado. Agora, a adesão é complexa, então é de longo prazo. Talvez faltaria potencializar falar isso mais. Não, Comunicação comunicação. é um dos grandes dilemas, um dos grandes desafios do sistema de saúde. Hoje eu estava conversando com um colega meu também, ele falava sobre isso. Muita coisa que acontece na sociedade é falta de informação. Né? Se tivesse essa informação, não aconteceria. Né? Então, talvez com o SUS também, falta isso. Na sua fala eu percebi isso. Não é verdade? Esse é um fato. Aham. E para se ter comunicação, isso começa não só pelo sistema saúde. É por isso que a gente fala que o começo da mudança de paradigma vem pelas ações entre os vários setores. Por isso que a gente fala que promoção e prevenção da saúde só se faz de forma intersetorial. SUS na escola, SUS na segurança pública, SUS na prática de esporte e lazer. Uhum. Então tem que ter essas ações. Então é um desafio. É um Sim. desafio. Primeiro, porque a população tem no seu ideário que saúde é ausência de doença. Sim. Segundo, quais são as articulações dentro do sistema para levar a informação e mudar o seu hábito, Versley? Porque mudar o hábito é difícil. É difícil. Né? E vamos sair um pouco do SUS e os particulares, né? Os planos de saúde particulares, como que eles são. Você, como executivo de saúde, também eu tenho certeza que você tem essa seara também para você estudar, para você fazer as mentorias também que você falou, né? Também Perfeito. passa por isso, por esse tipo de dificuldade da pessoa entender o que é. Quando ele contrata um plano de saúde, por exemplo, fala, não, eu quero tudo agora, eu tenho direito a tudo. E de repente você percebe que não é tudo. Existem as cláusulas que dizem as coberturas que eu tenho lá, não é isso? Perfeito, perfeito. Hoje, o segmento privado, ele é dividido em dois troncos. O pagamento particular, que a gente fala, que na teoria a gente chama de desembolso direto, é Não o tem plano de pagamento saúde particular. Ele foi atendido e paga. Muito característico de alguns países como os Estados Unidos. Né? E o pagamento que você faz por um seguro ou um plano de saúde, que a gente chama de saúde suplementar. Certo. O que acontece? Eles são complementares ao sistema público. Né? O Brasil, ele hoje, para você ter uma ideia, ele tem uma representação muito grande em termos de saúde suplementar, planos de saúde, ele representa aproximadamente 25% de cobertura da população, especialmente nas ações ambulatoriais e hospitalares, que são as mais onerosas. Vamos lá com os números. Eu tenho 25% da população que tem plano de saúde particular? É isso? Isso, que tá. hoje tem algum tipo de contratação. É claro que quando a gente chama de saúde suplementar, eu estou falando de planos e seguros de saúde. Certo. São esses inúmeros que a gente tem aí no mercado. Aham. Né? Mas quando a gente fala desses 25%, mais de 80% dessas contratações são por meio dos empregos formais em que as empresas oferecem como benefício. Então, Certo. é uma correlação muito importante. Mas, dando foco no que você perguntou, Aham. a saúde, o sistema privado também tem esse olhar para prevenção? Hoje, sim, de forma significativa. Por quê? Por alguns fatores. Aham. Primeiro, a alta de custos, porque a nossa população envelhece numa velocidade diferente de qualquer população Perfeito. no mundo. Perfeito. Então, nosso envelhecimento é muito precoce. A Aham. Europa levou aproximadamente 250 anos para fazer essa cadeia de envelhecimento. Mudança da pirâmide, que passa por um formato de barril. Aham. O Brasil, com menos de 100 anos, isso aconteceu. Então, isso eleva os custos. Por quê? Porque a gente tem gastos, principalmente nos extremos das idades. Uhum. Né? Então, com esse aumento de gastos e por meio do envelhecimento e a busca de um seguro-saúde,
os planos precisam ter equilíbrio econômico e financeiro para manter a sustentabilidade. Funciona mais ou menos assim. A gente fala de taxa de sinistralidade. Certo. Então, o que que significa isso, Dante? Ora, se eu tenho um grupo de pessoas que contratou um plano de saúde, vamos imaginar que esse grupo gaste 1.000, eu tenho que ter pelo menos 1.000 de receita para cobrir essas despesas. Certo. É claro que nenhum plano de saúde, nenhum segmento privado vai trabalhar no 0 a 0. Então, Aham. tem sua linha, sua faixa de ganho. Ah, Então, hoje, por exemplo, planos de saúde com sinistralidade acima de 80% é um problema. E aí, o que que os planos estão fazendo? Prevenção. Então, olha, Versilei, você faz parte do nosso grupo aqui, então eu estou te oferecendo desconto nessas academias aqui. Nós estamos implantando agora visitas domiciliares para não ter esse paciente, esse cliente para te nas manter clínicas saudável. saudável. É. Porque quando você vai para a atenção hospitalar, Aham. você custa muito caro. Muito E caro. se você é idoso, você custa 5 vezes mais. Aham. Então, é uma busca constante. E hoje, olha que coisa legal que eu quero colocar aqui para vocês. O sistema de saúde suplementar está se inspirando no sistema público SUS, em seu modelo de articulação e organização, buscando ter também unidades de atenção primária, tipo saúde da família que o SUS tem. Aham. Por quê? Porque quando você busca primeiro o médico da família, nós temos uma expectativa de solução, se for eficiente o serviço, de 80% dos Olha casos. só. Como eu não tenho isso articulado, nós, paciente, do lado aqui do consumo, o que a gente faz, Versilei? Aham. Quando você está com uma gripe forte, uma dor no peito que não está esclarecida, você corre no hospital, que é o lugar de média e alta complexidade. É. Então você onera o sistema. Aham. Então os planos estão buscando prevenção por meio de uma articulação muito similar ao sistema público. O que mais se discute hoje Aham. no sistema saúde brasileiro é essa relação público-privada. Certo. O SUS, vamos fazer esse bate-bola, vai e volta em todos os assuntos, né? O SUS tem uma máxima aí, uma cultura que é muita fila, é muita coisa, né? Não me atende na hora certa. Eu chego lá, os hospitais estão lotados. Uhum. É uma constância no país todo isso? E como acabar com isso? Tá. É um problema enfrentado por um país que é continental, Aham. né? E que envelhece e que a economia que gera recursos para sustentar a alta complexidade, ela é limitada. É Aham. muito importante a gente entender isso. Apesar da gente ter o direito universal, saúde é direito de todos e dever do Estado, com atendimento integral e universal para todos, Aham. né? Nós esquecemos de pensar sobre nós teremos recursos suficientes para cobrir a universalidade. Aham. Então, há demandas que são realmente que estão aguardando por conta, primeiro, de questões econômicas e financeiras. Certo. Você não tem hoje, para você ter uma ideia, o Brasil gasta entre 9 a 9,6% do PIB com saúde geral. Certo. Esse é um orçamento Geral, pra- tá? Que chega a mais ou menos hoje 977 bilhões de reais por ano. Certo. Menos da metade desse orçamento é o gasto SUS. Ele fica com menos de 9%. Aham. Quer dizer, ele está ali por volta de 4%. O restante é o gasto da saúde suplementar e do pagamento privado. Quer dizer, nós temos um sistema universal, que é para todos, Sim. né? A saúde suplementar cobre 25% de toda a população. Quer dizer, nós temos no mínimo 75% de SUS dependência. Aham. Porém, menos da metade do gasto total em saúde no país é do sistema público. Então, Sim. nós temos um problema histórico a ser enfrentado, que são os orçamentos. Sim. E qual é a questão? Nós temos uma máxima. Em saúde, nós temos demandas crescentes, Sim. nós temos incorporação de tecnologias, que a gente vai conversar hoje, e a gente tem escassez de recursos. Então, eu sempre vou ter, em todos os sistemas de saúde, Aham. nós vamos ter filas e nós vamos ter demandas reprimidas, infelizmente. O que vem como solução? Organizar o sistema. Usar as inteligências, as tecnologias, a gestão para ordenar as filas. Certo. Por exemplo, se eu tenho o saúde da família funcionando muito bem e ele retém 80% das demandas, eu gasto menos com hospitais. Sim. Então, é o segundo dilema do sistema, é ter uma boa gestão.
Hoje, nós temos cases de sucesso na gestão do SUS, né? Eu atuo, por exemplo, no terceiro setor, que são organizações privadas, sem finalidade econômica, que administram hospitais públicos. Certo. E a gente tem lá uma série de indicadores de performance, de mensuração, que vão dando a demonstração que é possível fazer bem feito. Porém, há demandas crescentes e a gente tem escassez, dependendo do território, né? E outra questão que é importante a gente entender é que territórios, por exemplo, o estado de Goiás tem 246 municípios. Sim. Né? Você está aí na articulação da educação, você deve ter isso na ponta da língua. Mais de 70% desses municípios, eu diria 80%, tem menos de 10 mil habitantes. A maioria tem 5 mil habitantes. Sim. Né? Ele Por acaba exemplo, correndo uma cidade maior. os Alpes de Itaú suíços têm 8 mil habitantes. Sim. Né? O dilema é como eu vou implantar serviços que são caros e que eu vou ter escassez de profissional Sim. e eu não vou ter escala. Sim. Então, por exemplo, não é viável hoje você implantar hospitais que sejam com menos de 100 leitos, mas a maioria dos nossos hospitais no interior são de 20, 30 leitos. Isso gera o quê? Ineficiência. Porque aí gera um prejuízo, né? Ineficiência. Ineficiência, né? Se eu tenho um hospital com 20 leitos, o custo operacional dele fixo é o mesmo. É o mesmo para 100 leitos. Para 100 leitos. Pra 100 leitos, Boa, né? boa. Você pensou mais rápido que os meus alunos de pós-graduação. Desculpem eles aí. Mas veja se tem um dado importante aqui que também a gente, para desmistificar. No mundo, a ineficiência em saúde chega a 30%. No mundo. Não é questão Brasil. A ineficiência. Nós estamos em que número? Nós orbitamos essa ineficiência. Nesse número? E é um dilema, não é sistema público, é todo o sistema saúde no mundo, por vários motivos. Sim. Por a imprevisibilidade dos problemas, o caos que é você não saber no que vai dar o desfecho de um paciente. Mas aí perpassa também por boa gestão, por cadeia, gestão de cadeia logística. Né? O uso indevido, por exemplo, de exames. A cada 100 exames que são solicitados na rede de saúde brasileira, público e privado, a cada 100 exames, 80% dá com resultado normal e menos de 70% chega ao médico que pediu o exame. Olha só. Tá claro que quando você vai, por exemplo, aqui vamos falar com o nosso cliente, o usuário, quando você usa e busca, por exemplo, um diagnóstico por ressonância magnética, enquanto que poderia ser uma ultrassonografia, você onerou. Sim. E isso é a ineficiência. Mas eu já comentei isso, inclusive. Falei assim, ó, às vezes eu vou no meu médico, que não esteja nos assistindo, e ele pede lá 25, 30 exames. Eu penso assim, não vai precisar desse tanto, mas eu faço, né? Porque você fica um pouco meio receoso de não fazer, né? E os resultados são sempre positivos, graças a Deus. Então, caiu nisso que você falou. Eu onerei muito o sistema, né? Eu deixei ali um valor que não precisaria ter deixado. Eu acho que com a inteligência artificial que a gente vai falar agora mesmo, isso pode minimizar isso, né? Por exemplo, se eu tenho uma sequência histórica de exames lá, de 6 exames de um exame só, e lá diz que eu não tenho predisposição para ter uma certa doença, eu acredito, não sou médico, que não há necessidade de fazer aquele exame novamente. Eu penso assim, talvez isso possa ser potencializado mais para que isso minimize, diminua esses custos e esses exames que não têm significado para a gente. Perfeito. Para isso existe na área médica, na medicina e nos demais campos da saúde, né? Na enfermagem, na nutrição, na fisioterapia, na terapia ocupacional, na psicologia, na farmácia clínica, farmácia hospitalar, enfim, toda a multi-equipe que existe junto, uma coisa chamada protocolo clínico e diretriz terapêutica, que foi escrito baseado em quê? Em medicina de evidência. E que a inteligência artificial e as tecnologias que você incorpora, elas te dão um ganho no quê? No escalonamento. Escalonamento. Na velocidade de roupa. É binário, assim e não. Isso tem isso. Não, então são esses o rol dos exames que eu tenho que pedir. A saúde suplementar, pensa bem, planos de saúde, quem tem plano de saúde vai saber. Por que toda vez que o médico pede para você algum tipo de diagnóstico, que é um pouco mais caro, cai em auditoria?
Para O ele, sistema, para a ele, gente não fala em auditoria, a gente fala assim, ó, subiu para a operadora para ela liberar. sim, Isso é um mecanismo de controle. assim, Porque se você deixar sem esse mecanismo de controle, a gente chama isso de risco moral. se deixar sem, É. E seleção adversa. A seleção adversa, ela trata do seguinte: quando eu, consumidor, e você, prescritor médico, não percebe que você onera o seu bolso, você tende a consumir mais. sim, Do lado do consumidor, eu quero, doutor, o senhor podia já me pedir o exame A, B, C e D. Isso é comum acontecer. Do lado do médico, ele fala: ah, eu vou pedir, porque eu não vou ter perda. Pelo menos é o que passa na cabeça, eu né? acho também, E ele tem a cobertura do plano Porque tem a cobertura e tem a clínica, e ele tem a clínica. a clínica é Né? dele. Por isso que sistemas de regulação da economia de saúde é fundamental. Sim. Outra implicância minha também, desculpa, tá, meu médico, é que sempre são pedidos os mesmos exames. Vou voltar nessa sequência histórica, né, Uhum. dos meus exames. Não poderia ter sido outros, talvez? Talvez aqui eu posso pedir, ou não. Acho que você sabe dizer melhor, Dante. É, hoje o Sistema Único de Saúde luta e está em plena expansão para unificar, integrar os sistemas e ter um prontuário único. A rede particular com o SUS, é O isso? SUS, não, o SUS com o SUS. Ah, tá. Porque às vezes eu vou no Né? médico aqui, vou E no a outro em rede São Paulo, privada, aí ela tem suas complexidades, porque partilhar dados é um pouco de- mais complexo, é delicado, talvez. delicado. Porém, como que você vai mitigar esse efeito de ineficiência? É realmente ter uma condição de que o médico acesse o seu prontuário. Peraí, mês passado o Versilei já fez É. hemograma, Aham. exame tal, fez prevenção cardiológica. Não, pela anamnese, pela avaliação clínica, Não você precisa volta fazer. daqui de tal. É. Então é isso mesmo. É. A gente tem por disponibilidade das tecnologias que oferecem ao profissional ali na hora a tomada de decisão, Aham. na dúvida ele vai requisitar os exames, por exemplo. Tem passado pessoas aqui, profissionais aqui, de muita referência, muitos estudos, né? Inclusive internacionais, sobre inteligência artificial. E todos eles citaram a saúde, né? Os diagnósticos, as cirurgias, hospital na China, me parece que ele é totalmente comandado por inteligência artificial, não vamos entrar nessa seara, mas eu acredito que tenha trazido também para a saúde muitos ganhos, né, Dante? Absurdamente, É, as tecnologias, elas trazem ganhos. Absurdamente. Na nossa prática hoje, né? Hoje, no trabalho, a gente gerencia alguns hospitais e a gente tem tecnologias de informação. O que acontece? À medida que você tem a sua gestão à vista, aham, com os seus indicadores, e você passa a controlar o que acontece em todas as áreas. Vamos falar primeiro da parte assistencial, aham, né? A volumetria de atendimentos, o volume de exames que são solicitados, os tipos de diagnósticos que a gente vai detectando. Então, a tecnologia já trouxe um ganho muito importante, aham. porque eu consigo, por exemplo, ter em tempo e hora quantas internações que eu tenho hoje no hospital tal, que é do CID tal, que está consumindo X medicamentos. Até aqui eu ainda não falei de IA. Aham, Agora você imagina eu colocar uma rede neural, uma inteligência artificial dentro dessa massa de dados, desse Big Data, aham, e essa IA começa a me dar predição aham, e prescrição. Ou seja, ela antecipa fatos que podem acontecer e, além de tudo, te sugere uma aham. tomada de conduta. Isso já acontece? Isso já acontece. Aham. Isso já acontece. Na rede pública também? A rede pública tem vários cases É. hoje em hospitais que são de excelência, que têm apoios institucionais de organizações que apoiam. Aham, Então, isso já vem acontecendo, especialmente na parte de diagnóstico, na radiologia. aham, Isso é muito, assim, hoje acessível, né? Soluções, por exemplo, dentro dos prontuários eletrônicos, quase todos os bons sistemas de prontuário eletrônico que a gente tem hoje no Brasil, ele, ao prescrever, ele te dá alertas já. Ó, esse paciente tem alergia a tal coisa. sim. Então,
você observa o ganho, o tempo que você economiza e a precisão. Porque o atendimento do médico com a gente era muito empiricamente, né? Ele conhecia você, né? Agora ele tem já um banco de dados lá de cada paciente dele, de cada cliente dele, né? E assim, Versa, eu sempre olho a evolução do conhecimento e da tecnologia como um movimento positivo. Aham. Né? É claro que a medicina que é praticada hoje, e aliás, a medicina de Goiás é uma das melhores medicinas do país, Eu sei. né? Eu sempre digo Deixar isso. isso claro. É verdade. Isso traz um ganho, é porque a gente não tem parâmetro, ou porque a nossa memória ela é muito curta sobre o que acontecia antes. Se a gente olhar no tempo, a precocidade nos diagnósticos, a velocidade, a precisão sobre o que acontece na nossa saúde é muito diferente. Muito diferente. É tanto que a gente está aumentando a longevidade. É. Né? Tem vários fatores, mas um dos fatores são as ações de saúde pública que vão promovendo isso. A telemedicina, eu tenho uma colega que ela faz consulta pelo aplicativo WhatsApp. Uhum. A gente não está acostumado com isso, né? A gente quer ver o médico, quer chegar lá, conversar com ele, pegar na mão dele, às vezes até contar história com ele, né? E naquela Isso. pressa toda ele não conta história com a gente, né? É uma recorrência na telemedicina, na consulta pelo aplicativo, muito certo hoje, né? E o que se fazer para que isso cresça mais? Porque tem situações que eu não preciso realmente ir ao médico. Tem situações que eu preciso que o médico me atenda, mas eu não preciso estar lá. Porque diagnósticos virão a partir dos pedidos de exames que ele vai fazer, não é isso? É isso mesmo. Então, isso está firmado já? Tá certo conosco isso, Dante? Isso está certo, isso é um caminho que não retroage, na minha visão, Aham. né? Porque é claro que tudo pode acontecer, porque a gente fala que o mundo é VUCA e BANHA, né? Volátil, incerto, ambíguo, incompreensível, né? Tudo muda ao mesmo tempo. Porém, a telemedicina já era algo muito desejado. E olha que coisa interessante. É um efeito colateral, eu diria que é uma externalidade positiva da pandemia. Sim. A pandemia forçosamente, retomou a pauta do teleatendimento e a teleconsulta. E hoje isso está sacramentado e autorizado pelos conselhos e o próprio Ministério da Saúde, que já tem política que declara. Isso gera um ganho sem precedente. Aham. É algo assim, o conforto para os pacientes, esses atendimentos de monitoramento, de, por exemplo, pessoas que têm uso contínuo de medicamentos que precisam só fazer uma avaliação e receber, por exemplo, a prescrição que hoje também já é eletrônica. Exatamente. Você recebe do seu mobile, no seu celular, e ali você já compra. Então, é um caminho sem volta e isso gera o quê? Economia. Aham. Eu não pego trânsito, Não pega não tem trânsito. estacionamento. E é bom, e é positivo para toda a cadeia de produção disso. Porque eu Os também custos caem com isso também. cai de forma importante. É. Por quê? Um grande problema que a gente enfrenta, Versley, é a disponibilidade presencial de um profissional, por exemplo, o médico, que é o mais escasso que tem. É. Imagine que você seja um médico e você é um médico muito requisitado. E que você teria que estar no hospital A, no ambulatório B e na clínica C. Mas você tem tempos que você estaria, em tese, disponível, mas que você não consegue deslocar. Por Não, exemplo, você não consegue deslocar para Brasília hoje para poder atender uma carteira de. E aí, de repente, nesse tempo, você está disponível e atende da sua casa, como foi também o teletrabalho. O SUS já tem esse serviço? Já tem. Tem? Tem. As unidades vão implantando as de maior referência, né? Elas vão trabalhando não só a consulta médica, como atendimento em psicologia, atendimento em fono, né? E como que a gente tem acesso pelo SUS a uma consulta dessa? Então, a teleconsulta, porque o SUS ele trabalha com uma coisa chamada sistema de regulação. Então, você tem que ter uma requisição de uma unidade básica e você entra num sistema que vai distribuindo consultas. Aí, a depender do local, do ambiente, hoje eu não tenho conhecimento se a rede pública municipal de Goiânia, por exemplo, está com essa disponibilidade, mas Certo. eu acredito que sim. E talvez também o tipo de atendimento, né? Nessa triagem que faz para ver se é consulta presencial ou teleconsulta, tem Sim. que saber que tipo Sim. de consulta que precisa, né? Uhum.
Muito bem. E a inteligência artificial trouxe o quê para a rede pública, para o SUS, para a gente, para o usuário nosso final? A fila está diminuindo, ele pode olhar pelo aplicativo se tem fila ou não, isso já acontece? Hoje, isso aí não é nem inteligência Não, artificial. isso aí É a é a tecnologia que tecnologia. hoje você acessa, por exemplo, os sítios públicos da Secretaria. Vamos falar de Goiás? Nós estamos em Goiás, né? Sim, claro. É claro que esse podcast aqui é para o mundo, Mundo. mas nós estamos falando aqui de Goiás. Você acessa hoje a plataforma da Secretaria de Estado da Saúde e você tem a fila ali, qual é a sua Uhum. posição, né? Onde que a IA está hoje contribuindo? Ela está contribuindo na melhoria dos diagnósticos, na parte de radiologia, por exemplo. Isso já vem sendo implantado. Uhum. Na parte de redução de custos, por exemplo, ela estuda dentro das filas as prioridades e ela te antecipa o seu tempo para você poder puxar esse paciente com mais velocidade. Uhum. Ela está sendo usada, a gente usa, por exemplo, na nossa própria instituição, que foi desenvolvida na instituição, na AGIR, que é uma organização social. A gente tem inteligência artificial hoje, por exemplo, na parte de gestão de pessoas, Sim. para poder trazer informações. Você faz por pergunta similar à Alexa. Você faz Sim. pergunta por áudio e ela te devolve, por exemplo, eu quero saber qual é o valor de folha do departamento tal, do hospital tal, e ela me traz. Uhum. Então, isso já é uma realidade que vai se construindo e vai trazendo o quê? O benefício para o paciente final, né? Hoje, essa busca, por exemplo, que o Ministério da Saúde tem com o DigiSUS, Uhum. que é uma plataforma única para o paciente, para ele acompanhar tudo que ele fez, é também um caminho sem volta e ele vai passar a ter acesso muito melhor sobre cartão de vacinação, onde ele consultou, quais são as principais doenças que ele tem, onde ele tem distribuição de medicação, e ele pode começar a fazer o quê? Entrar com perguntas e alimentar as Isso plataformas. começou com a pandemia. Começou. A pandemia ela foi uma aceleradora disso. As vacinas nossas ficavam todas lá, né? Aí eu tomei outras vacinas também, mas essas outras não apareceram lá. Aí eu reclamei para o posto de saúde lá, porque eu quero que apareça lá também. Na prevenção de doenças, Dante, como que a medicina está, como que a inteligência artificial agora sim possa contribuir para isso, né? Eu acho que é uma parte muito interessante e que eu estou sempre falando sobre isso. Eu acho que isso tem que ser mais forte, né? Prever que vai ter uma doença e tratar antes que ela aconteça. Isso tem acontecido muito. Vamos falar aqui agora um pouco pensando o futuro, mas coisas que estão sendo construídas agora, tá? Vamos imaginar na medicina do bem-estar. Sim. E na medicina personalizada. Hoje, isso é algo que está sendo aplicado em vários institutos, em várias organizações. Eu vou dar um exemplo da inteligência artificial sendo usada em painéis genéticos que dão um perfil genético do Versilei, então o cabelinho do Versilei ou um Suave, eu tenho o seu painel, ele correlaciona aos vários marcadores que você tem genético, com uma massa de dados e te devolve, por exemplo, uma antecipação de uma medida preventiva, por exemplo, contra um gatilho que pode te desenvolver um câncer de próstata. Então, isso hoje já é algo que está sendo avançado. Mas não está acontecendo ainda. Ainda não. Por quê? Porque isso vai envolver investimentos. Investimentos, né? Legislação e tudo mais. Legislação até que não, porque hoje a gente tem isso tudo já autorizado pela Anvisa, né? Mas isso, você diz, no Brasil já tem essas pesquisas? Já tem. São menores, as universidades. Aqui na Universidade Federal, por exemplo, tem. Nós estamos trabalhando hoje nesse campo também, tentando buscar alternativas para determinados públicos, por exemplo, para o diabético. Né? Crianças autistas, a gente atua nesse segmento. Como que eu posso, por exemplo, antecipar, entender, estudar tudo com pesquisa científica e poder, por exemplo, antecipar tratamentos, terapias. Como que é feito isso? Isso é feito por meio de painel genético. Né? Então, você sabendo de probabilidades, né? Estudando isso, você leva para um centro de informação e aí ele começa a correlacionar isso com outros fatores que são
comorbidades àquela patologia, e aí eu posso fazer que aí entra a ideia da medicina personalizada. Aham. Qual é o medicamento exato prescrito para o Versilei? E uma outra coisa que está muito avançada na questão da prevenção é a questão da medicina esportiva. Medicina esportiva? É. Então, você vai ser acompanhado por meio também dessa avaliação genética com inteligência artificial e você vai ter uma prescrição de suplementação para o Versilei, que Aham. tem a prática de esporte A, B, C e D exata. É um Hum. medicamento exclusivo para o Versilei. Você me passa o telefone depois? Que eu vou precisar. Todos nós queremos, Ainda né? mais na idade que nós estamos, né, Dante? E ainda bem que essas novas gerações estão tendo uma mudança de comportamento no conceito de saúde. Ainda é algo que demora, mas a gente percebe. Geração Z, Alfa, né? A visão sobre prevenção e longevidade é diferente. Tá. Porque eles vão Cê- para cê- mais de serão centenários. Sim. Né? É mesmo, você acha isso? Não, isso Ou é ciência. é ciência, é É ciência. Oh, que bom então, é. Não sei, assim, bom assim, para a geração, né? bom para geração, Porque né? os planos de saúde e os sistemas de saúde terão que adaptar também. Terão. Porque eles vão ter aí, como você falou, 100 anos, 90 anos, saudáveis, né? Porque o grande segredo, nas minhas aulas, quando eu estou discutindo demandas de saúde, Ah, eu faço uma analogia. Você tem uma grande caixa d'água e tem uma torneira grande aberta e uma torneira pequena aqui aham, aberta. O que acontece? A torneira grande são as demandas, são os problemas que chegam. aham, E a pequenininha aqui é o sistema atendendo. O que está acontecendo hoje? Uma torneira grande aberta e uma torneira pequena aberta está transbordando a caixa d'água, porque a Sim. vazão que chega aham, é maior do que a que sai. sim, A gente tenta melhorar a torneira de baixo, sim. dar mais eficiência, oferecer mais leitos, mais médicos, mais consultas, mais exames. Ou seja, estou remediando. Essa torneira tem melhorado? Ela é aqui que eu falo, que é a busca da eficiência do sistema público e Ah, tá. privado. Tudo passa pela gestão, né? Tudo passa pela gestão. É, Porque eu posso, Versilei, ter um estabelecimento de saúde com a melhor eficiência clínica. Eu fiz todo o arsenal de recursos para te devolver a sua saúde. certo. Mas isso pode não ser eficiente operacionalmente falando. A logística Quantos não deu certo. Versileis que eu atendi? A logística não deu certo. Entende? Que Entendi. quando você fala de sistema de saúde, você está falando de massas de pessoas. Ah, Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a torneirona grande aqui. É. Com o quê? Com prática de esporte, com prevenção, com consciência, com melhoria de hábitos, redução de açúcar, redução de sal, emagrecimento. Essas coisas que a gente sabe que é aham. um mantra, né? Os governos têm preocupados com isso também? O governo federal, estadual, os governos municipais, eles... Todos os governos, no campo saúde, eles se preocupam sobremaneira com isso. Se você entrevistar aqui nesse podcast que é tão assim produtivo e voltado para a sociedade, porque você está trazendo temas que são sensíveis às pessoas, à sociedade. Se você entrevistar qualquer secretário de saúde municipal, estadual, ou o próprio ministro, ou um secretário do ministério, essa vai ser a fala. Por quê? Porque isso é uma questão de única saída para o sistema público em termos de sustentabilidade. Certo. E tem sido a única saída para o sistema privado suplementar. E tem acontecido essa preocupação, o investimento, a gestão, mudar a gestão, melhorar cada vez mais, tem surtido efeito? Vai acontecendo, porém, nós estamos falando de mais de 5 mil municípios, né? De cabeças diferentes, partidos diferentes e investimentos diferentes. Aham. E uma pressão que ainda acontece porque a população está adoecida. Sim, Então, isso tem acontecido em passos lentos, sim. muito lentos. Né? A gente tem algumas bolhas de pessoas que têm mais desenvolvimento social e econômico que conseguem avançar nessa perspectiva. Aham. Mas, de uma maneira geral, se a gente olhar os indicadores de saúde, a gente vê que a nossa população é uma população doente, adoecida. Né? Todo idoso hoje, acima de 65 anos, tem, em média, 3 doenças que são persistentes, né? De uso contínuo de medicamentos. Dentre elas, principalmente, diabetes
hipertensão arterial. Por que essa população é adoecida? Porque essa população, ela não teve as práticas de cuidado durante a vida, Aham. né? Ela não teve prevenção, e essa população, no nosso país, que é um país emergente, é uma população que não tem acesso aos demais setores. Então, é mais fácil falar de mim e de você, que tem acesso, Aham. né? Mas nós estamos falando aqui de volumes. Sim. Então, nós ainda temos um desafio de renda, nós temos um desafio de educação, porque onde é que começa a prevenção? Com conhecimento. Sim. Conhecimento eu desenvolvo onde? Na primeira idade. Uma criança até os 5 anos é fundamental, a neuroplasticidade de uma criança até os 5 anos é fundamental para que ela aprenda coisas que ela vai fazer pelo resto da vida. Isso. Então, tem muita gente que fala, puxa vida, o Brasil, ele tem uma esperança de vida, uma expectativa de vida de 72 a 74 anos. A gente saiu lá de 1930, a nossa expectativa de vida era 49 anos. Uhum. Os nossos pais, os nossos avós tinham essa expectativa de vida, né? É. Então, peraí, nós melhoramos a qualidade de vida, porque a gente vive mais. Vírgula, não é isso. Nós tivemos muitas mudanças importantes e positivas durante o século, a segunda metade do século XX até aqui, medidas, por exemplo, medicamentos novos, saúde pública, Descobertas, pesquisas. descobertas, alimentação, Aham. que nós tínhamos ainda, assim, desnutrição infantil era um grande marcador de mortalidade, Aham. né? Mas a qualidade que a gente fala, ela não veio. Então, a gente tem um idoso que ele vai envelhecer com péssima qualidade de vida. Então, ele tem sobrevida. Porque Sim. ele tem medicamento, mas ele não tem autonomia. Entendi. Então, esse aumento da expectativa de vida, ele tem uma reticência aí, Tem né? uma reticência. E por isso que os sistemas oneram tanto. Porque o idoso brasileiro, ele custa muito porque ele tem muitas comorbidades. Às vezes fala assim com a boca muito cheia, né? Fala, a expectativa de vida agora aumentou, mas não vê o que está por trás desse aumento de expectativa de vida, né? Exatamente. É muito interessante. E como é que a gente evita isso? Com essa geração que você falou, educando mais, São boas estratégias. Deixa eu só complementar. E tem mudado? Hoje quem está com 60, 70 anos, os que estão hoje com 20, 25, chegarão diferente lá dos que estão lá já? Chegarão. Para melhor? Melhores? No quesito prevenção, sim. Porque aí quando a gente parte para ver as pesquisas científicas sobre gerações, eu estudo muito conflito de gerações, porque eu atuo muito no campo da liderança. Certo. Né? Um jovem hoje de 19 anos, 20 anos que adentra o mercado de trabalho, ele tem um pensamento absolutamente diferente da nossa geração, né? Eu posso dizer que a gente sai da geração X para os baby boomers, né? Então, nós pensamos, a nossa geração era a geração da resiliência, do status, do trabalho pelo trabalho, né? Sim. Essa geração de 20 anos, a geração Z, por exemplo, a gente recebe, porque nós temos um volume grande de colaboradores e a gente contrata jovens. Eles medem muito bem o seguinte: eu trabalho equilibrando trabalho e qualidade de vida. Eu não me submeto a determinado tipo de trabalho porque eu quero viver a minha vida e eu quero ter saúde mental. Sim. Então, essa é uma manifestação já medida dentro dessas gerações jovens, especialmente Z e Alfa. Certo. Voltamos ao SUS. O SUS tem feito um trabalho no Brasil de referência, né? Já falamos sobre isso aqui. Tá. Como que isso continue cada vez melhor? Visto que o dinheiro que você citou aí é bem alto, é bem significativo. O Brasil tem condições de manter isso por muito tempo, cada vez melhor? Ou vai chegar uma hora que vai colapsar? A primeira coisa, o financiamento total de saúde no Brasil não é um financiamento positivo. Por quê? Porque quando você olha outras nações, o gasto PIB é em torno de 10 a 15%. Outras nações. Certo? Então, nações que têm sistemas mais evoluídos. Certo. Então, há um desfinanciamento. Por quê? Porque
Aí vai depender de economia, de arrecadação, de investimento, geração de emprego, né? De tudo isso, de distribuição da riqueza, Uhum. para que as pessoas possam consumir mais e isso gerar economia e ter um investimento mais nisso. Uma outra questão é a tomada de decisão sobre isso, né? Por exemplo, o sistema público, ele é financiado em menos da metade. Mas ele é universal. Então, ele precisa, por exemplo, ser como o sistema inglês ou francês, que dá uma cobertura de 80%. 80% de gasto é público e 20% é da saúde suplementar. Certo. Certo? Então, isso é um problema, que é um limitante para a evolução do SUS. Certo. Uma outra questão importante é que a União, ela é a maior arrecadadora. Sim. Então, ela arrecada entre 70% a 75% de os impostos, tributos e taxas. E a União participa hoje no SUS com menos do que a soma do gasto estadual e municipal. Peraí. A União participa. Vamos falar e o 100% do SUS. 100%. 100% do gasto do SUS, porque o SUS ele é tripartite, ele é Tá. financiado Então, a pela parte União, os estadual estados e os e os municípios, certo? A União hoje gasta, ela aporta do que ela arrecada menos de 50%, Volta para o município. que ela põe em saúde. Põe em saúde. Os outros 56% é o gasto estadual e municipal. Certo. Então, do total gasto SUS hoje, quando você pega estados e municípios, eles gastam mais do que a União. Mas a União é quem arrecada de 70% a 75%. Entendi. Então tem um sufoco aí. Tem um sufoco. Então isso aqui tem que resolver. Aham. Mas vai evoluir? Vai, porque é um dos melhores sistemas do mundo. Aham. Quando você disse aí que outras nações com sistemas mais evoluídos, quais são esses sistemas mais evoluídos que o SUS que nós podemos espelhar e trazer para cá? Não, o SUS já é o melhor sistema do mundo. Mas você disse, Ele é outras, espelhado- outras nações ele com é- sistemas mais evoluídos. Não, evoluídos em termos de gasto público. Ah, tá. Eu me expressei mal. O gasto público do sistema inglês É mais evoluído. é mais evoluído. O O gasto. gasto, entendi. Mas o nosso modelo, Entendi. ele é espelhado Então, se a nesses gente sistemas. faz uma adaptação, uma adequação desse gasto aí, a gente é referência na galáxia. É. Quando os Estados Unidos lá com o... Nem sei se é um bom exemplo no momento, né, porque está em pura eleição, mas vamos lá. Quando o Obama fez a promessa de implantar um sistema universal, porque ele fez, que ele chamava Obamacare, Me lembro. ele fez benchmark no Brasil. Aham. Ele usou o modelo brasileiro, né, que é similar ao canadense, inglês e o francês são os melhores, né? Aham. É o alemão. E qual que foi a questão? Ele chegou a um custo total de 3 trilhões de dólares. E foi por isso que eles não implantaram. Entendeu? Eu entendi o que você quis dizer aí. É. Que o nosso também tem um custo muito alto e nós implantamos. Não é? O Barack Obama fez Porque o benchmark que você falou aí, e ele viu e falou, não dou conta. Exatamente. É muito Por quê? bonito, é muito porque bom, mas eu não dou porque o conta. nosso sistema está escrito, é universal É. e é integral. Você tem que dar conta de tudo. Aham. Assim, foi escrito e é um sistema. A gente costuma dizer que o Brasil foi a única nação do mundo que escreveu na Constituição um direito universal à saúde, em termos de países com mais de 200 milhões de habitantes. Aham. Entendeu? Entendi. É o único. E esse direito universal à saúde tem sido cumprido no Brasil? Porque a gente tem... Vou deixar você falar, senão eu respondo. A universalidade, ela perpassa por esses Eu problemas. sei que você ia falar que é muito relativa. Ela perpassa por todos esses problemas. Olha só que armadilha. Do lado de quem produz, que é o gestor público, Aham. ele tem a obrigação de garantir. Porque é lei, é constitucional. Sim. Mas, por outro lado, eu tenho um orçamento limitado. Então, o que se faz? O que é possível. Agora, o que é necessário? Melhorar a gestão. Aham.
Por exemplo, é possível fazer uma gestão de excelência, como a gente tem modelos que auxiliam isso. Eu aposto muito, não porque estou, mas sempre entendi que a gestão com o apoio do terceiro setor para o sistema público hoje um caminho sem volta, porque você consegue agilizar e entregar mais, né? Mas nós estamos falando de autonomias municipais. Cada município tem sua autonomia de tomada de decisão, né? Então, essa universalidade, ela é garantida na letra, mas ela é relativa porque você tem problemas de gestão e problemas de financiamento. Excelente. Para a gente já parte para o final já, Dante. O que um executivo de saúde faz? Um executivo, ele é um dirigente, alguém, um tomador de decisão que está à frente, dentro de uma governança, ou de um hospital, ou de um sistema de saúde, uma secretaria de saúde, ou de uma clínica. São aqueles que ocupam as posições de diretor, de diretoria, de superintendência, e que vão tomar decisões e planejar e executar o planejamento para que as coisas aconteçam. E é um mercado raro, porque eles são poucos, né? Sim. Então, na minha formação, por exemplo, desde que eu sou formado em administração, né? E de lá para cá eu fiz administração hospitalar, fiz economia da saúde, meu mestrado é em planejamento em saúde, e essa carreira que me permite hoje planejar um hospital, tomar decisões, contratar as pessoas certas, ou seja, um executivo tem que entender de pessoas, processos e tecnologias. Você também se apresentou como um mentor de líderes. A gente tem um trabalho com muitas pessoas que querem chegar a essa posição de executivo ou de gestor do sistema, de toda a rede pública e privada. Então, nós temos um trabalho que é feito, né? É um trabalho de mentoria, 1 para 1 mesmo, onde a gente orienta a carreira dessas pessoas que estão já numa fase de desenvolvimento acelerado e que gostariam de pegar, por exemplo, conhecer as experiências que eu tenho e como é que essa pessoa pode se tornar uma liderança executiva em saúde. Então, esse é o trabalho. Excelente, parabéns. Para onde caminha o Sistema Único de Saúde do Brasil? O Sistema Único de Saúde do Brasil caminha para ser cada vez mais acolhido pela sociedade, especialmente pós-pandemia. Ele caminha por discutir problemas de saúde para o futuro e nosso envelhecimento. Portanto, ele é um sistema que caminha sem volta. Vírgula. Um sistema em processo de aprimoramento e que precisa ser rediscutido de forma tripartite entre os tomadores de decisão do sistema. Por quê? Porque ele tem problemas que estão escritos e que não são resolvidos, não são praticáveis. Então isso precisa ser rediscutido, especialmente a governança. Muito motivador falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, tá? A gente pode marcar mais uns 2 podcasts, não podemos? Podemos. Muita coisa para a gente conversar. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sei que eu tenho assistido os episódios, pessoas de altíssimo nível, e a intenção aqui é contribuir mesmo com... A sua intenção que é levar ao final, a ponta, o conhecimento. Exatamente. É a nossa função. Muito obrigado, tá? Obrigado, Vercelli. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.